Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Neste episódio vamos começar por abordar a Liège-Bastogne-Liège, onde Tadej Pogačar mais uma vez não deixou dúvidas sobre quem é o melhor ciclista da atualidade, e ainda vamos também ao setor feminino. No caminho rumo à Liège, passamos pelas outras Ardenas, a Amstel Gold Race e a Flash Wallonne. Passando a olhar para o futuro, temos João Almeida na próxima semana em grande destaque na Romandia, onde se espera um belo duelo com Remco Evenepoel e onde esperemos que o nosso Botalume consiga manter as expectativas e os resultados onde os tem colocado recentemente, sobretudo na sua vitória no País Basco. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. Eu sou o Henrique Augusto, o moderador deste estimado podcast, e hoje tenho comigo Rogério Almeida. Boa noite. E de regresso e em estreia neste estúdio, Miguel Branco. Miguel, não apanhou, tens que fazer outra vez. Pronto. Este é o meu signature move. Ok, como te sentes aqui? Opa, isto Gostas? És é muito pessoas? bonito, gosto. Falso Plano está muito profissional. Parece está sério, com não é? um ar muito sério. Sim. E na Liège, pareceu sério, também pareceu meio a brincar, não foi? Ali, pelo menos para um dos rapazes. Sim, foi meio falso plano. na verdade. São Literal. quase 12%, mas não, olha, a verdade é que não há história. Pogačar foi dono e senhor, chegou a La Redoute. Eu acho que até ele ficou surpreendido com o facto de olhar para trás e ver que Remco Evenepoel estava em Namek, 2 ou 3 EF Education, o que normalmente significa posso atacar porque ninguém vai atrás, ou se vai dura só 20 segundos. Portanto, foi isso. Antes disso, só para fazer a justiça à prova, porque apesar de ter sido autoritária a vitória de Pogačar, houve uma fuga grande com 12 elementos. Talvez o elemento com o nome mais sonante era Jack Haig, o que também diz bem de onde é que está a Jack Haig neste momento. Mas sim, eram 12. A certa altura, depois disso, há uma tentativa de movimentação da Ineos que lança primeiro Bob Jungels e depois Tobias Foss na frente. Esses dois começam a retirar tempo à fuga muito rapidamente. E Ineos este ano tem esta estratégia, não é? Deixa ir as fugas, depois manda-se para as fugas. Eu acho que é giro, ou seja, eles têm a noção da incapacidade do seu coletivo para este tipo de provas e tentam fazer coisas diferentes. Eu acho engraçado. E o que aconteceu hoje é mesmo a materialização concreta do que é a Ineos, que é nem chega à fuga nem fica atrás. Está a meio caminho. Ficaram a meio caminho. Foi isso, porque eles nunca chegaram à frente. Eu acho que também por isso houve, e isso é preciso parabenizar a Ineos, porque eu acho que devido a isso houve uma aceleração atrás, nomeadamente o IAM Emirates e Soudal Quick-Step de Pogačar e Remco aumentaram o ritmo, e eu acho que isso levou a que a corrida tenha sido feita a um ritmo muito intenso desde muito cedo. E depois, basicamente, não há grande história. Jungels e Foss aproximaram-se da fuga, nunca conseguiram chegar. Atrás também foram atrás dos dois homens da Ineos. Chegou-se a La Redoute, Pogačar sai. Quando há uma espécie de reação atrás, vê-se que Pogačar não ganha assim tanto tempo, 10 segundos. Remco Evenepoel está, não sei se no top 30 ou... Está algures no pelotão, sim, mas como se fosse mais um, não é? Não está, sim, completamente. Não está a fazer Nem a corrida sozinho. nem a fazer marcação a Pogačar. Pronto, e depois a partir daí há um corte de um grupo que perseguia com Pidcock, Illy, Ciccone, mais uns elementos que eu agora não me lembro. Filipe. 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 Desrespeituoso. Já podemos falar sobre isso a Enfim. seguir. Porque Filipe também agora faz sempre isto, não é? Tipo Ineos. Eu sou muito forte, mas depois fiquem... O Filipe Mostra, é assim. mostra o patrocínio. Mas eu acho que o Filipe está bem, as corridas é que estão mal. Não, eu percebo esse argumento. Estás a perceber? Ou seja, aqueles últimos 30 km também já estão ali a fazer o quê? Sim. Os últimos 30 km desta prova não tiveram grande graça. Não podia ter acabado antes. Acabava no topo de La Redoute e ele fazia pódio. E mais uns quilómetros e ele estava lá. Exatamente. E eu acho que é uma ideia para... O CI pensa pouco exatamente, pensar mais nisto. Eu queria só voltar ao momento do ataque do Pogačar, até porque o estamos agora a rever. Ele agora já está nesta fase em que ataca sentado. Já nem sequer se dá ao trabalho de mandar, de se levantar na bicicleta, de pôr 1000 watts. Ele simplesmente, neste caso, foi-se embora e há uma apatia generalizada do resto do pelotão. Exato, é uma aceleração. Ele está para aí na 4ª, 5ª, 6ª posição do pelotão. Ele olha para trás, não vê Remco Evenepoel e pensa, deixa-me só ver o que é que acontece. Não acontece nada. Porque mesmo os outros pensam, não, eu não vou seguir, porque eu já sei como é que é, deixa-me lá tentar lutar pelo pódio. E é esta a corrida pelo segundo lugar que nós temos hoje em dia. E de facto isto não retira valor ao Pogačar. Não. Dá-lhe mais, na verdade, que é um respeito total
enfim, mas de facto há esta ideia engraçada, que é, ele chega ao topo do Côte la Redoute e a diferença não é assim tão grande e dá a ideia, olha, vocês querem ver. Mas é que quem vem atrás pensa, está bem, são só 10 ou 15 segundos, mas se eu me for agora meter a correr, os que vêm atrás depois fazem segundo e eu não. Exato. Não, e tivemos uma exceção a isso na semana anterior, já vamos falar mais, mas claramente isso não deu mais esperança ao pelotão, não é? Não, e depois o que houve foi esse grupo intermédio, segue depois só Ili e Ciccone que saem Rocha Facon e pronto, e Ciccone faz segundo, Ili terceiro e por aí adiante, no fundo é isso. E atrás já foi pelotão compacto? Sim, era um grupo grande, sim, Velasco faz compacto. Quarto. Obviamente são Nice. 40, 50 ciclistas. Sim. Faz A Astana mais uma vez a surpreender e aqui são 400 pontos. Simone 450 pontos. É Eles andam, fantástica, eles andam na Velasco. China semanas inteiras para ganhar 150 pontos e depois do nada aparece aqui o Velasco dúvida. a sprintar 450 pontos e a verdade é que eles têm estado sempre nos momentos certos. Pogačar chega ao 9º monumento, o 10º, queres adivinhar quando é que poderá ser? Tens assim uma ideia? Estou lá a pensar, só se for para o ano na Figueira. Não. Sim, ele vai vencer provavelmente a Lombardia, se apresentar na lista de partida e não cair até lá. É o 10º. O 9º significa empatar com Sean Kelly, Fausto Coppi e o Girardengo. Portanto, no fundo ele está no pódio. À sua frente só de Vlaming E Eddy Merckx. e Eddy Merckx, o que... Sendo que eu diria, ou arriscaria dizer, que os outros nomes que estão aqui no pódio com ele provavelmente não atingiram estes números na idade que ele atingiu, não é? Ou seja, Pogačar estará talvez a meio da carreira E tem outra coisa, é que já não vão ganhar mais. Eu tenho essa sensação também, não é? Parece-me que ele já Isso é um não... bocado hot take, mas eu também, Sim, tenho, obrigado, essa sensação. Sim. E completa, não nos vamos alongar muito sobre o Pogačar, porque nós já, por inúmeras vezes, e porque ele o merece, falámos aqui bastante sobre ele, mas só dar esse destaque porque provavelmente vai fechar pódio em todos os monumentos. É um ciclista inacreditável e vamos ver como é que vai ser depois nas grandes voltas, se ele vai ou não pagar este esforço. Mas a sensação que dá, por exemplo, em dias de hoje é, eu acho que ele já teve treinos mais intensos do que aqueles últimos 20 km. Ele foi sempre num registro bastante calmo, a corrida controlada, ao contrário do que aconteceu durante a semana. Mas já lá vamos. Se Pogačar fez exatamente o que estava à espera e demoliu completamente o pelotão, não se pode dizer o mesmo do seu principal adversário. O Renko. Não se pode dizer o mesmo, até porque esperava-se mais, falava-se mais, era o embate deles na Liège, salvo erro, era o primeiro real, porque o outro... Andávamos há anos a pedir isto. A pedir isto. Não, e deixa-me o só Pogačar dizer, caiu. 2021, Pogačar apresenta-se Remo que não está, porque tinha vindo de queda da Pois Lombardia, começa o ano no Giro, em 2021. Em 2022, Pogačar estava na lista de partida, acaba por não estar por... Falecimento do sogro, acho eu. Da sogra, no Ou da fundo. sogra. Sim, a meio da Ok. semana, Da exatamente. sogra, Da e sogra. ele acaba por Ok. ir para a Eslovénia. Em 2023, cai e parte o pulso. Em 2024, Remco cai no País Basco. Exatamente, e não Exatamente. participou. E supostamente sempre houve esta questão, ou seja, ganhava o que deles chegava ao fim. Sim. Desta vez chegaram os dois ao fim, achávamos que íamos ter finalmente a batalha, mas o Remco Não houve batalha. não compareceu. Não compareceu. Pensávamos que íamos ter uma reedição do que tivemos na Amstel lá uma semana atrás, mas não tivemos. Falta de pernas, claramente. Falta de pernas. Como o Jorgensen diz, tinha dois furos, um em cada lado, na esquerda, na Para direita. mim, isso agora vai entrar na gramática do ciclismo. Exato. Eu adorei essa do Jorgensen a dizer, epá, hoje isto hoje correu mal, tive 2 furos. É americano também. Então, mas tiveste furos? Eu tive nas pernas. e o Remco dá todo o aspecto que foi desses que Foi teve. mesmo isso. Pronto. Tirando isso, não se pode apontar o dedo a ele no aspecto que, ok, ele vem de queda, veio de uma grande recuperação, era a quarta prova agora, desde que ele veio. São provas muito longas. Sempre fez provas longas e difíceis, Foram- a nível do tempo e tudo. não é? As três Do clima. foram duras, a última, a Flash, o clima estava brutal, estava super frio, mas também ele queixou-se do frio, mas depois fez mais 50 km de treino após a prova, mas isso é outra conversa, e depois chega aqui e pronto, e quebrou onde não devia ter quebrado, estava super mal posicionado, estava muito para trás no pelotão, não teve capacidade e deu para ver que foi só isso. De resto, os outros adversários responderam à medida que conseguiram. Certo, eu tenho a ideia que o Remco é se calhar o único que olha para os ataques de Pogačar ou para as movimentações de Pogačar com uma ideia de
eu ainda quero lutar para tentar vencer. Ou seja, nós falando aqui do resto do pódio, acabou por ser Ciccone e Benilli. Ciccone e Benilli, quando têm Pogacar a 15 segundos, como tu disseste há bocadinho, o objetivo deles não está a ser ir buscar o Pogacar a 15 segundos à frente, está a ser meter tempo no pessoal. É ficar onde estão. No pessoal que está para trás. Por isso, mesmo o tipo de corrida é feito de uma forma completamente diferente. E isso até, muitas vezes, eu acho que isso beneficia Pogacar. Ou seja, mesmo que o Pogacar hoje não estivesse muito bem, Sim, eu não sei se alguém o iria buscar porque nem sequer tentam com toda Sim, o que aconteceu na propriedade. Amstel foi, ele só foi apanhado, já lá vamos depois, mas porque tinhas um Renko em forma e a querer ir buscar o Certo? Pogacar. E o Pogacar provavelmente teve um mau dia nessa Nesse dia. prova, e se não houvesse Remco em prova, nunca ninguém se tinha percebido. Pronto, é isso. Exatamente. É isso, porque tinhas um Renko que estava bem. Aqui o Renko não estava bem, não conseguiu fazer aquela recuperação, não conseguiu ir atrás, não conseguiu responder ao ataque. Muitas coisas. Agora, como estavas a dizer, o Renko para mim é o único que aqui, tirando o Van der Poel, se um dia ficar, meter na cabeça que vai desistir, por exemplo, das outras clássicas Sim, mais perder cedo, para 3 chegar, ou 4 quilos pronto, para- e chegar para vir a Liège combater de igual para igual com o Pogacar, acho que o Renko e o Mathieu Van der Poel são os únicos que o conseguem ir buscar daqui. E o quarto fez Velas, como já dissemos, e em quinto ficou o senhor que tu já anunciaste aqui que em breve vai ser dos poucos que vai poder lutar com o Pogacar em provas como a Milão-São Remo. E acho bem. Tibonise, gostaste da exibição? Teve um bocado discreto. Andou ali nos grupos que andaram na perseguição, mas nunca foi ele a lançar o ataque. Mas ele também, antes das 3 das Ardenas, ele avisou que ele vinha, e ele próprio diz que ele nunca vem para ganhar ao Pogacar. Ele se vier e fizer segundo, ele ficava contente. Por isso, mas não é este ano, para o ano ou no outro, acho que ele já vem para ganhar. Mas no dia que acontecer, vão poder ir procurar no falso plano, antes dele ter andado sequer em topo, já o Rogério tinha dito que era ele o senhor Na Milão-São Remo. na Milão-São Remo que podia vir a chatear. O terceiro lugar do pódio, Ciccone já tinha feito terceiro na Lombardia do ano passado, ou seja, ele nos últimos 5 momentos faz 2 Ciccone pódios. faz segundo. O Ciccone faz segundo, já tinha feito terceiro, ou seja, já tinha feito pódio na Lombardia, do na última Lombardia, ou seja, não é um ciclista que nós olhamos como um classicómano, mas a verdade é que faz 2 pódios. São 2 clássicas que têm muito as suas Certo, características, claro que não é preciso ser um classicómetro para chegar aqui, não é preciso, entre aspas, não é? É preciso também saber andar no pelotão, numa clássica, mas pela dureza, é como o Bardet fez aqui pódio o ano passado, na Liège, pela dureza da prova eles conseguem se aguentar e depois fazer-se valer das suas capacidades de trepador em certos momentos, como foi o que aconteceu com o Ciccone, e acho que... E depois foi sprintar com o Benil, e por norma, quando Pronto. sprintas com o Benil, ficas pelo menos na posição à frente Olha do que eu não tenho essa ideia. O Benil não é um ciclista particularmente com uma ponta final muito rápida. E eu também tenho a sensação que o Benil correu claramente para garantir o pódio. Para garantir o pódio. Porque eu acho que se o Benilli quisesse o segundo lugar, eu acho que ele tinha conseguido, não trabalhando tanto. Isto, sabendo que não fossem apanhados, eu acho que ele conseguia bater o Ciccone ao sprint. Pois, eu percebo o que tu estás a Ele dizer. tem ali um bocado de disparo que eu acho que é superior ao do Ciccone. Mas é aquele disparo que tem que ser lançado a 500 metros e depois não dá. Quando é plano, não dá. O Ciccone tem kick. E aliás, eu acho que o Ciccone muitas vezes aguenta-se neste tipo de provas precisamente pela mudança de velocidade. Exatamente. Porque consegue fazer o move no momento certo e depois aguenta-se, porque ele é bom trepador, não é? Sim. Quer dizer, sempre foi. E é daquele ciclista que também passou a carreira toda à procura dos top 10 de grandes voltas e que se calhar se tivesse procurado outras coisas, como tem feito mais recentemente, até podia ter tido ainda uma carreira mais bonita que teve, porque até já Vai ao giro, a liderar a Lidl Trek. Sim, mas vai correr para a geral, muito provavelmente. Sim, Pelo menos são essas as indicações que nos dá. Ele que não tem nenhum top 10 ainda em Ciccone grandes também voltas já na tem um carreira. 5º lugar na Lombardia 2020. Ou seja, Já não tinha essa é por ideia, acaso, foi não é? confirmado, foi confirmado. É vezes Sim, a mais é para isso. ser por acaso. A minha desilusão em relação aos grupos perseguidores, que nós estávamos aqui a falar um bocadinho, foi Pidcock. Ou seja, para mim o lugar de Pidcock é a seguir, ou deveria ser, e as indicações que ele vinha dando, até numa flash que supostamente não é tanto a cara dele, e onde ele faz pódio. Eu quando o vi ali com ele e com o Ciccone e com o Alaphilippe, eu já estava à espera que o Alaphilippe, mais quilómetro menos quilómetro, começasse a andar para trás, já antes tem vindo a habituar, infelizmente. Entre os outros 3 não achei que Pidcock fosse acabar por perder o comboio de pelo menos lutar pelo pódio da Liège. Tem mais alguma coisa a acrescentar ou vamos às senhoras, onde tivermos aí sim uma vitória surpreendente? Deixa-me só dizer que eu não concordo assim tanto com essa ideia, não me leves a mal eu estar a fazer isto. Não. Mas eu acho que a Flash se adequa muito mais ao Pidcock do que... Nesse sentido... isso discordo mesmo. Okay. Do que- Uma coisa era a expectativa que tu tinhas para a Liège ou não. Eu não acho, e até historicamente, não é? É de longe a clássica das Ardenas onde ele tem piores resultados. Sim, tudo bem, mas ele agora está numa equipa nova, Sim. onde há menos a pressão dos resultados, parece
parece-me a mim, ou seja, onde ele tem, não é a menos expressão dos resultados, ele tem mais liberdade para correr como quer, Certo. e eu acho que a Flash sempre foi um sítio onde ele podia ter melhores resultados, tendo em conta o kick que tem. O que aconteceu hoje foi que ele deu demasiado na La Redoute. Ele tentou muito ir atrás do Willy no final da subida, chegou ao final da subida sozinho e rebentou. E depois andou a tentar perseguir sozinho, grupo de 30 atrás e ele à frente. Não dá. Aquele momento que tens que parar e vai para trás. Sim, mas aí o carro é que tem que lhe dizer, olha, não vais correr também como te apetece. Mas Claro. são momentos e eu esperava um bocadinho mais de Thomas Pidcock, sobretudo depois daquilo que tínhamos visto na Flash. No departamento feminino, Roger, tivemos uma super vitória e que quem acompanha o ciclismo já estava à espera deste momento. À espera do momento desta vitória. Sim, de uma grande vitória. De uma ciclista que é simpática do sinceramente, eu esperava, mas não este ano. Ok. Não esperava assim. Não Ou esperava. por outra, não numa Agora, prova como esta, não é? Exato. Se me dissesses que ela tinha ganho a Amstel, era uma coisa. Agora, dizer-me que ela ganhou a Liège, mas pronto, já lá vamos ao fim, não vamos começar pelo fim. Começamos pelo início, em que nos primeiros quilómetros, acho que foi logo ao 10º quilómetro, temos uma queda com a Lippert, outra ciclista, e a Pérsico. A Silvia Pérsico da UAE cai e abandona logo a prova, ficou logo aí menos uma para a UAE, menos uma para trabalhar para a Lamborghini, que era uma das principais candidatas. Depois houve uma fuga, mas não teve muita história. Quando chegámos ali à La Redoute, aí sim começou a história a sério da prova, que foi a SD e a FDG começaram a puxar pelo pelotão, a impor o seu ritmo, tudo a ritmo longo. Parecia o Rengo, estava completamente furado. Começas a ver ela a descair do grupo e desapareceu completamente. Ninguém atacou também na La Redoute. Foi tudo a ritmo, ficou ali uma seleção de grupos. Ataca a Roy Akers, da Alpecin, tudo para manter um ritmo alto para a Puck Peterson. Tinham que a perseguir para a Puck sentir-se, acho que é Puck que se diz, sentir-se confortável atrás para poder lutar pela vitória. Entretanto, atacou a francesa Kerbol, juntou-se a Roy Akers, atacou a Bregan e a Antónia Niedermayer da Canyon. Juntaram-se, foram as 4 num grupo, durante os vários quilómetros, mas na Rochefoucauld já houve ataques da Demi, forçou o ritmo, atacou, a Puck Peterson e a Kopecky foram as únicas que acompanharam, e do grupo da frente só sobreviveu a Kerbol, a francesa. A partir daí foram as 4, sempre quase até ao fim, até que a Kopecky tem uma quebra, a seguir a Rochefoucauld, aquilo tem uma ligeira subida, não é categorizada, não tem nome, mas aquilo ainda são uns bons quilómetros a subir, não, com uma pendente grande, e a Kopecky cede. Mas há uma substituição que até parece duas campeões mundial, porque quem vem atrás é a Kim Lacorte, que tem uma camisola da campeã das Ilhas Maurícia. Se assemelha muito a Ilhas Maurícia. É só uma? É só, não. É as ilhas e aquela é Maurícia. Okay. Ele disse isto como um super professor de geografia. Porque eu pesquisei. Nós estivemos a falar disto antes. Okay. Falámos em off só para te deixar mal. Isto é sempre aquele geografia falso plano. Eu acho que é sempre aquele bom momento de televisão que é quando tu dizes como falámos em off. Faz-me sempre sentir que um programa mesmo que é mais sério. Exatamente. Pronto. E então, ela, como é campeã das Ilhas Maurícia, tem uma camisola também com riscas. Não são exatamente iguais às campeãs do mundo. Sim, é possível ver nas mas imagens são muito neste parecidas. momento. Pronto. E então, quando a Kopecky cede, ela aparece. Parece que foi uma substituição autêntica. Ela aparece no grupo e vão as 4. Pronto, vão as 4 até ao final. E no sprint, ou era ela, ou era a Puck, ou era a Demi. Acho que a Kerbol nunca tinha aquele punch e também já vinha mais cansada. E pronto, acabou por ganhar a mais forte no sprint, já achava que o era, mas pronto, ao fim de, acho que é 152 km que foi a prova, as pernas, o que conta, sim, já vimos muitas já surpresas, sprint, não é? No fim de dias duros já vimos muitas e pronto, surpresas. Acho que venceu a mais forte, venceu de certeza, foi ela que ganhou o sprint, foi a mais forte, foi ela que fez, para mim, fez uma recuperação brutal, apareceu de uma forma brutal porque ela já tinha ficado para trás. Eu vou ser sincero, eu achava que ela já estava fora do top 15. Também eu. Quando ela me aparece ali, isto é... Vê de onde? Isto é outras pernas. Agora, falando um bocado, puxando só um bocado a esta rapariga, quase ninguém conhecia, até há um ano e meio atrás, tem 29 anos, apareceu no ciclismo com 27,
vem do BTT, do mountain bike, já faz isto há muitos anos e tem sido de uma consistência, ou seja, isto não é um resultado, sim, não é um agora. resultado paraquedista de forma todo, alguma. Não havia ainda uma grande vitória numa clássica, mas já haviam resultados consistentes e sempre a uma forma de correr ambiciosa. Havia uma vitória no Giro, o ano passado. Eu disse numa vitória grande no clássica, sim. Não, Ou seja, sim, já havia uma, grande, sim. uma Ou seja, vitória uma importante. bela vitória, não é? Certo, certo. Sim. Esta é melhor, claro. E depois ela tem uma versatilidade, não é? Ela sobe, ela sprinta, ela anda bem nas clássicas. Ainda só tenho dúvidas no contrarrelógio, porque os melhores resultados Claro. é a nível nacional e a nível nacional das Ilhas Maurício. Eu acho que ela não podia tem assim ir. muito histórico. Sim. Pá, nunca sabe. Atenção. Eu acho que o pronto. contrarrelógio das Ilhas Vamos Maurício deixar a deve ser dúvida. um sítio, deve ser um alta, esse Estou campeonato nacional deve ser muito super expectante para 2026. Sim. E não sei onde é a transmissão, mas espero poder acompanhar. Mas o E Rogério espero encontra. Eu encontro. E que seja na íntegra. Que seja na íntegra. Deve ser a Lecorte e a família. Provavelmente vão Sim, mais 2 ou 3 é uma primas que transmissão é de para... 15 minutos, sim. Exato. Acho que o último estavam 6 participantes. A sério? Sim. Ok. Acho que eu tinha visto isso quando estive a pesquisar umas coisas. É que não dá para fazer brincadeiras com o Rogério, porque Acho ele que depois tem ele mesmo pesquisa- informação. ele pesquisa tudo, Ele tem sim. mesmo Epá, é informação mesmo sobre as sim, coisas. sim. Epá, Ou seja, Na próxima vem outro, não é? Houve uma noite, ele estava lá em casa e pensou, espera aí, como é que Não, terá não, sido não. o contrarrelógio do Nacional das Ilhas Foi Maurício por outras de 2024? razões, por causa de um artigo, mas Ok. pesquisei. Não Ok, queres ok. publicitar o artigo? Claro. Mas não foi. Não, mas ele Faz ainda o não teu está papel. nesta. Ainda não está nesta. Vai ela ser não na está segunda nesta. parte, ok. Mas pronto, O Rogério... a Académia aparecem neste artigo que foi, Ok, que foi lançado. então mas esta deixa-me semana. fazer esse então momento publicitário. O Rogério lançou uma crónica, ou a primeira parte de uma crónica, ao longo desta semana, que se chama As Mulheres que Reinam o Ciclismo. Que moldam o ciclismo. Que moldam o ciclismo. Saiu a parte 1 e que é uma forma do Rogério. O Rogério sempre foi muito ligado ao ciclismo feminino e nós também temos tentado dar mais esse espaço. E ele faz basicamente... Para quem pode estar menos habituado ou menos familiarizado com muitos dos nomes do ciclismo feminino, ele agarra nos principais nomes e explica um bocadinho daquilo que é a carreira delas, da própria opinião do Rogério Sim. sobre elas. E saiu agora uma primeira parte, eu diria, com a nata da nata da nata. Exato. E agora vai sair uma segunda parte, com a Com a nata da segunda nata. linha, vá. E queres falar mais um bocadinho sobre isso ou é para irem ler Tem e que pronto? ler, tem que dar views. Está em Não, falsoplano.pt. Podes falar à vontade, está à vontade. Não, é assim, a ideia do artigo é dar a conhecer mais ou menos as características de cada ciclista. Uhum. A minha opinião, claro, cada um tem a sua opinião, quem já conhece, mas é dar mais ou menos as características de cada ciclista, explicar mais ou menos um ponto ao outro, onde é que elas foram ganhando uma prova, ganhar uma etapa aqui, uma etapa ali, quem foi campeão do mundo, por exemplo. Temos a Marianne Vos, que é só a rainha disto tudo, que manda nisto tudo e tem mais de 300 vitórias. Sim, e eu acho que é giro, até, primeiro porque tem havido um crescimento do ciclismo feminino. E depois eu até falo Sim, por mim, claro. eu até, se calhar há 2 anos, não quer dizer que não conhecesse os principais nomes, mas não tinha um conhecimento profundo, e ainda hoje não percebo metade do que tu percebes, nem de ciclismo normal, quanto mais de ciclismo masculino, quanto mais de ciclismo feminino. E consegues perceber onde é que, quais é que são os sprinters, onde é que se encaixa ali perto e essas coisas todas. E eu acho que é muito interessante para quem está a começar a ver, tem ali um bom resumo Sim. daquilo que são os principais nomes e até porque tu podes começar a ver e dizer Marianne Vos é uma boa ciclista, anda na disputa das corridas, Claro. etc. Tu depois de leres aquele artigo percebes que Marianne Vos hoje em dia tem 37 anos, faz anos, isso foi a discussão do último episódio, Em não, não vamos voltar a isso, e tu ganhas com a noção daquilo que é o CV dela, que é uma Claro. coisa impressionante. Já vem desde 2006. Já é muita fruta. E tu disseste agora 300 vitórias. 366, é puxado. acho eu, 65 ou puxado. 66. É muita vitória, é muita vitória. E é pronto, esta semana vai, em princípio, vai sair a segunda parte. Em princípio. Em princípio. No falso plano é sempre em princípio. Em princípio. Falso plano é sempre em princípio. Nunca se sabe o que é que pode acontecer. Pode haver uma vitória qualquer e tu tens que editar coisas. Olha, hoje. Hoje já vais ter que editar coisas, é verdade. Branco, sem prejuízo de se quiseres também dar uma palavra à Lecorte, estares à vontade, eu queria, e não falando já da PUC, porque vamos falar um bocadinho dela em seguida, porque ela venceu a meio da semana, Demi Vollering e Lotte Kopecky entraram para este ciclo de clássicas como as duas grandes dominadoras, até seria o duelo que a maior parte das pessoas estariam mais interessados em ver, e ao fim de 4 monumentos, só Kopecky venceu. E apenas na volta a Flandres. Ou seja, o que é que tu achas em relação a estas duas ciclistas? Achas que tem muito a ver com o facto do foco de estar sobretudo na volta à França, sobretudo para Kopecky, que está a fazer uma preparação diferente este ano, e achas que isto é uma desilusão para ambas ou achas que faz parte das dinâmicas? É difícil responder isso em relação a Kopecky porque de facto é uma mudança grande na preparação.
há toda uma mudança fisionómica e fisiológica, seguramente, e nós só vamos conseguir responder a isso com mais exatidão depois do Tour. Porque se ela aparecer no Tour a voar, enfim, Pronto, foi esse o objetivo. exatamente. Não é? Em relação a Demi Vollering, há uma mudança de ambiente, há uma mudança de equipa, isso não deixa de ser verdade, mas eu também me parece, e aí acho que já é mais uma desilusão, que ela está menos dominante e que há cada vez mais corredoras a fazer-lhe frente. A verdade é essa. A Demi Vollering, e isto pode ser difícil ou duro às vezes de pensar, não é a Annemiek van Vleuten, não é uma Marianne Vos nos seus tempos também de domínio, nunca foi, a meu ver. Depois está aí nas grandes voltas. Na alta montanha, se calhar, ela tem um domínio bastante Sim, saliente nas na alta clássicas, montanha. nas clássicas não tem esse Sim, sim. domínio. Sim. Mesmo em relação a Van der Breggen não tem. Já houve anos em que ela limpou tudo, inclusive em anos Fez a em tripla. que Vleuten ainda estava a correr, mas essa ainda não é esta Vollering, ou pelo menos não é este ano. E o resto do ciclismo feminino também já não é, não é? Acho Está a evoluir. E Acho além- que a Demi tem uma diferença que é a qualidade pode lá estar, só que o respeito que ela tinha quando estava na SD das outras, que se ela ataca ninguém segue, porque vamos levar a Copé aqui atrás, vamos levar a Misha atrás, vamos levar a Vibes atrás, vai ganhar uma das outras, então vamos deixar a Demi ir. Sim. Muitas das vezes era isto que acontecia. E aqui acho que não há tanto isso. A FDJ tem uma boa equipa, tem Music, a Labuse, para mim são trepadoras enormes, mas se as levarem e elas ganharem já não fazem tanta moça. Por exemplo, ou se levarem para o sprint não é uma... É uma mudança também para elas, por Sim. exemplo, para a Labuse e para a Music, que andavam no seu canto, a Music na FDJ, a Labuse na DSM, Sim. portanto, a tentarem lutar pelos seus objetivos, e que aqui estão ao serviço de uma líder, e portanto toda a estratégia da equipa Exato. muda, isso é uma mudança real, e eu acho que é preciso dar tempo, e na verdade ela continua a ser a grande favorita às vitórias nas grandes voltas, portanto... Certo. Não se acendem alarmes da tua Exato. parte. Acho que não. Ok, passamos então àquilo que foram as duas clássicas das Ardenas que nos trouxeram até à Liège. Como é tradicional, tivemos a Amstel Gold Race no fim de semana anterior, no domingo, e depois na quarta-feira a Flash. Antes disso ainda tivemos A flash para a Branson, Obrigado por seres tu a dizer, que eu ia ter dificuldades. ou a Brabant Spiel. Exato, eu tinha mais medo que era essa, essa parte é que eu tinha medo. Que foi o regresso de Remco. Vamos começar com o branco. Se quiseres fazer aqui a ligação da Flash Barbanson e a Amstel, e depois avançamos para a Flash. Então, a Flash Barbanson foi a primeira competição, digamos assim, de Remco Evenepoel. Aparece meio sempre naquela dúvida que temos quando um corredor está muito tempo ausente e começa a temporada agora, que já é tarde, não é? E aparece numa movimentação com, a certa altura, já numa altura decisiva da corrida, com o Wout van Aert e com o Joe Blackmore, se não estou em erro. Sim. E depois foram os dois belgas. até à meta. António Morgado faz terceiro nessa prova, se não estou em erro. Portanto, sempre salientar. Só para dar este. Morgado que com a volta às Astúrias agora acho que vai encostar ao Oxo durante um bocado, não é? Ou espero ainda que vai a sim. Frankfurt. Sim. Acho que vai ao Vai. Airborne de Frankfurt, que também não sei bem o que é que Mas vai lá fazer. se calhar temos de ir Mas se para calhar casa, já agora ouvir a Lana Louis, sim, não é? Fazer um bocado esta... Ele já está a correr é isto. desde os grandes prémios, como é que das clássicas de Maiorca. Aquilo não se chama clássicas? Challenge Maiorca. Exatamente. A Amstel. A Amstel, passamos para a Amstel, que foi provavelmente a melhor corrida das Ardenas e uma das Sim, melhores do uma das ano. melhores corridas do ano, sem dúvida Em nenhuma. que de facto tivemos o raro acontecimento de ver Tadej Pogačar ser alcançado e fazer aquela coisa de, a certa altura, ver o tempo a diminuir e esperar. No seu encalço vinham Remco Evenepoel Deixa-me só dizer e uma Matías coisa. Eu estava Cardoso. em casa e eu estava de tal forma convicto naquilo que é Pogačar isolou-se, Pogačar ganhou, que eu estava em negação com o relógio. Tu disseste este relógio está mal. Exato. Eu disse, mas este relógio não está correto, ele não pode estar a perder tanto tempo. E só quando há uma imagem numa daquelas retas longas e eles estão realmente próximos é que eu fiquei, esperem aí, Eles estão mesmo ali. isto está mesmo a acontecer. Porque Pogačar, já desde, se eu não estou em erro, dos Mundiais de 2020, é que em provas de um dia, tanto a Foi apanhado. solo, voltou a ser apanhado. Que é uma coisa surreal. Mas também já não foi a primeira vez que nós vimos Pogačar... Tour 2024, 2024 com Vingegaard, sim. Exatamente, a chegar ali um momento, e mesmo nos Mundiais do ano passado. Ou seja, nos Mundiais do ano passado há uma altura em que tu percebes claramente que ele está em quebra. Não é? Ele depois acaba por conseguir vencer na mesma. Se calhar importa dizer que atacou a 100 km h Certo. E que cansa, não é? Isso cansa um bocadinho. Sim, mas Na tirando Amstel isso- acabou por não atacar, mas atacou com um outro senhor do ciclismo também, não é? Sim, repara, eu acho que... Eu quis que ele falasse do Ele Alaphilippe. seguiu o Alaphilippe, já falámos do Alaphilippe. O que não eu acho fala. importante falar da Amstel é... o Pogačar segue o movimento da Alaphilippe. O Pogačar faz mais uma vez um ataque de ocasião. Não Que é uma coisa que ele faz muitas vezes e normalmente tem dado resultado. Certo. O melhor que nos podia ter acontecido foi Remco Evenepoel estar presente
ser um animal incrível a perseguir, é dos melhores do mundo a fazer isso, e de repente, porque se fosse só Skelmos com outro, aquilo não tinha dado em nada. Nem sequer tinham tentado, provavelmente. O facto de termos o Remco Evenepoel, que ainda assim, como se vê, ainda não é o melhor Remco Evenepoel, significa que Pogačar, numa prova como a Amstel muito grande, temporada já muito exigente, depois de Roubaix, depois de volta a Flandres, cansa-se também. Teve um dia, se calhar, menos. Mas eu acho que é bom, até para o ciclismo, termos essa perdeu. noção, não é? Ou seja, haver uma ideia de que Pogačar não é 100% imbatível. É muito difícil de bater, ele é muito bom, um dos melhores da história, o melhor da história, como se quiser. Mas Remco, até a nível psicológico, ele me surpreendeu. Porque ele em momento nenhum deu a sensação de ele estar a correr para fazer segunda, para fazer terceiro. Vou apanhar o Pogačar, ele expôs-se muito mais do que o Skelmos, inclusivamente, e ele sabia que, mesmo chegando lá, ia ser muito difícil depois vencer. Claro. E como acabou por se verificar. Mas foi o melhor que nos aconteceu para a Liège, que depois tivemos. Por isso é que foi uma desilusão depois. Depois há isto, não é? Foi muito bom na Amstel, hoje foi ameno. No departamento feminino também tivemos uma corrida bem animada. Aliás, isso foi um belo dia de ciclismo, diga-se. Falas da Amstel Gold Race. Sim. A Amstel Gold Race, pronto, o ciclismo feminino às vezes tem umas movimentações táticas mais fora do comum, que vemos menos no setor masculino, e foi uma saída de, sei lá, 20 elementos. Sim. Subitamente Todas uma malta que se junta, parece estar num concerto, vamos para a frente. E lá, só que nesse grupo estava Misha Bradvold, que acabaria por ganhar, Puck Peters, que fechou o segundo ou terceiro, Blanca Vaz, portanto, Lorena Wibbes, de repente há gente ali na frente que é muito boa, e atrás, de repente... Não há ninguém para trabalhar, porque estão todas na frente. Ou estão na frente, ou é gente muito boa, e pronto. E acontece, dá corridas espetaculares, ganhou a Misha Bradvold, a SD Works, e de facto foi uma bela corrida, uma bela vitória. E pronto, é mais um dado de que Misha Bradvold está a fazer uma temporada muito forte dentro da SD Works e que vem ganhar espaço neste leque de corredoras que já não tem a Demi Vollering e que, portanto, tem Lotte Kopecky para uma eventual geral, tem a Wibbes para sprint, a Wibbes não dá sempre, depois tem Misha Bradvold, tem Kata Blancavaz, continua a ser uma equipa fantástica, e Bradvold está a andar que se farta. A seguir à Amstel tivemos na quarta-feira a Flash, e uma Flash para a qual todos entramos com até se chegou a falar da possibilidade de Pogačar nem sequer alinhar à partida. E havia muita curiosidade de perceber, depois daquilo que tinha acontecido na Amstel, como é que o campeão mundial ia responder na Flash. Bem, respondeu sentado. Respondeu sentado. Ele respondeu sentado. A Flash é aquela prova que não há história. Dentro do último quilómetro há história. Depois não tem muita história. Tivemos só o Skelmos caiu a 45 km, salvo erro, ficou fora da corrida. Depois tivemos acho que é 7 km do fim, que tem lá o Cote... Não me lembro agora do nome. Charre, qualquer coisa. Tem lá uma subida antes do Muro de Rui, e aí sim, a UAE puxou. No topo, o Renko ataca, entre aspas, faz a aceleração para a descida e ficam cerca de 5 elementos. Fica o Renko, fica o Pogačar, fica o Volklin, Benili e o McNulty. Exatamente. Ficam os 5 na frente, só são apanhados aí a cerca de 2,5 km do fim. 2,5 km, estão a quase da subida, por isso foram apanhados, eles continuaram sempre na frente até a entrada do Muro de Rui, na mesma. Depois vemos no início do Muro de Rui o suíço, agora esqueci-me do nome. Mário Schmidt. Não, o Jan Christen, a puxar que nem bravo, depois a 500 metros do fim. Trabalho incrível do Christen. Ele vem de trás ele vem de trás, eu nem sabia que ele ainda estava na corrida. Ele vem de trás. Eu tenho a sensação, já não foi a primeira vez, é que ele deixa muito mal. Está quase sempre mal colocado. Parece que está quase sempre mal colocado. A seguir às descidas ele está sempre atrás. Exatamente. Dá um workshop lá na UAE. Não sei quem é que ensinou o João, mas pode falar com o senhor também. Pode falar com o Cristiano a seguir, exatamente. Ele puxa de uma maneira que depois, na altura do ataque, da aceleração do Pogačar, ainda vemos Ben Willy. Eu não sei o que é que ele foi ali fazer. Eu acho que ele foi mostrar a roda de trás ao Pogačar. Olha, veja, eu tenho estas rodas. E o Pogačar, ok, sentadinho, arrancou de uma maneira, esquece. 10 segundos.
Já não faziam isso desde 2003? Sim, e mesmo em 2003, do que eu percebi, Foi de fuga? foi de uma fuga, ou seja, não foi Não foi um de uma grupo... fuga, aquilo eles consideraram uma fuga, mas foi um ataque nos últimos 10 km. Eu depois fui Ok. ver essa informação por acaso. O Rogério não brinca Não, mesmo em serviço. porque- Foi depois de ver o contrarrelógio da Ilha Maurícia, das Ilhas Maurícia. Sim, foi ver a Mas não, flash de 2003. depois de eu ter partilhado aquela situação dos tempos lá no grupo, Sim. Nós dizia, falamos lá, sobre dizia lá que tinha de fuga. E eu fuga como? Eu acho que fui ver, eu acho que é 10 ou 11 km, houve Certo. um ataque Mas a de ideia 6 ou 7 é grupos. ganhar exatamente. 10 segundos no muro do Ui, aparentemente, ou nunca tinha acontecido, ou... Aconteceu, mas ou já tinha aí sido está. num outro período. Depois eu também fui ver, peço desculpa, fui ver essa informação e é anterior a 85 e 85 não acabava em Muro de Rui. Exato. Só em 85 Ok. começa a acabar no Muro do Rui. Na outra era uma subida mais leve, até o Acácio da Silva acho que chegou a fazer quarto ou quinto nessa prova, nesses anos, e aí sim acabaram, mas desde que está no Muro de Rui, foi a única vez. E assim ficaram saldadas as dúvidas sobre será que Pogacar a época está demasiado longa e ele já arrebentou? Nem Mas por isso. eu vou- Mas também foi daqueles dias que ele adora, não é? Estava Sim, um temporal frio. desgraçado, ele tinha cara de quem parecia que tinha 80 anos, Sabes o que é que ele estava todo parecia? sujo, todo... O Lewandowski, o jogador de futebol. Se me dissesse que era o Lewandowski com uma bicicleta, eu dizia que era. O Branco disse que ele parecia o Biden. Não sei se o Lewandowski e o Biden parecem-se um com o outro. São iguais. Também. É, não é? Pronto. Também sempre tive essa sensação e confundo-os muitas vezes. Estou a ver o Já me Barcelona... aconteceu. É, estar ali, primárias americanas. Olha, sim. Não sabia que os polacos podiam... Já chega, se calhar. Sim. Já, vamos ficar aqui. E pronto, e o pódio foi fechado pelo Vauquelin e o Pidcock fecha terceiro lugar. Um ótimo resultado para as duas equipas. Eu ia dizer duas para o times, não são, porque a Arca, embora se comporte não, a como Arca é da tal... Distrital, na verdade. A Arca, embora se comporte como tal, é o World Tour. Mas belo resultado para ambos, diga-se. Sim. E o Pidcock surpreendeu mais do que o Vauquelin, vou ser sincero. Eu não estava à espera, eu associava, porque o Vauquelin já tinha feito segundo em 2024, eu associava esse resultado muito mais àquilo que foi uma edição completamente caótica, não é? Mas fazer 2024 com o Williams a ganhar, Exato, ou cheio de seja, frio. é diferente. Sim. No feminino tivemos, mais uma vez, à grande. semelhança um bocadinho do El Corte, a primeira grande vitória numa clássica. Da Puck Peterson. Só tinha uma vitória ainda como profissional na estrada. Era no turno, não era? Era no Tour, uma etapa fechada ao sprint, entre aspas, porque era a 3, mas sim, veio ao sprint, que a Nevia Doma e que a Demi conseguiu ganhar ao sprint a elas duas, e agora aqui também conseguiu ganhar novamente a Demi. Em terceiro lugar, fecha a Longo Borghini. E aqui não foi bem ao sprint, não é? E aqui não foi. Espera aí que já me apanhas. Sim, Sprints a 20%, não, aquilo foi- aquele falso plano. Aquilo- Nem se nota bem se é a subir ou não. Eu fico sempre na dúvida. Fiquei muito surpreso, eu vou ser sincero, eu antes da prova eu dizia, se me perguntar, ok, top 10 ela faz. Eu também achei que não era Top nada 3, para ela. ela é explosiva, mas daquela maneira que ela fez aquilo, eu fiquei surpreendido com ela mesmo. Fiquei mesmo surpreendido e gostei de ver a dominar De acordo. o Murdiu e assim. E olha que a Demi tenha cuidado, que não sei se não está aqui a Bregan do futuro, naquele muro. A Bregan foi quem foram 7 edições seguidas. 7 edições Eu acho que é seguidas sempre a ganhar. difícil, seja qual seja o contexto, igualar tal domínio, mas que foi uma vitória autoritária por parte da ciclista neerlandesa. Foi. sem dúvida nenhuma. Vamos agora dar um saltinho a outras corridas e começamos por uma corrida que nós não tem nada a ver com o facto de um português ter estado bem. Nós obviamente íamos sempre cobrir o Giro de Abruzzo. É óbvio que é uma das provas mais bonitas do Exato, calendário. Pá. e as paisagens são bonitas, Não, e sem o Fast Plan dúvida. também se preocupa com este tipo de coisa. Por acaso o Ivo até ganhou, não foi? Sim. Até ganhou. Mas tem este nome também, o da Abruzzo, não é? Da Abruzzo, é. Da sim. Abruzzo. Dá para os trocadilhos. Que é uma coisa bastante estimada no Fast Plan. Sim. Rogério, o homem de trabalho, desta vez, teve O homem de jeito. trabalho teve muito bem. A última vez que tinha ganho foi há quase 2 anos atrás no Campeonato Nacional, mas se tirando o Campeonato Nacional ganhou nesse ano também um prólogo na Bulk Miami. O bucle da Lamayane, sim. Pronto, ouviram o branco. E agora voltou a ganhar e de maneira autoritária venceu 2 etapas. A primeira foi com um ataque tardio dentro do salvo erro dos 3 km finais. agora Sim. rever, Engana o pelotão, fica com 2-3 segundos de avanço. É sobre uma o grande pelotão. vitória. É uma grande Isto é vitória. uma grande vitória. E basta ver as foi imagens mesmo para à perceber força. o que é que isto também significou para o Para Ivo, não é? ele. Que passa a maior parte da carreira a trabalhar em função de outros Não, colegas. isto- Parecia o Pogacar aqui. Parecia, não parecia? Eu acho que os outros não pareciam. Vou expandir Não, mais. mas é uma grande vitória e a segunda vitória também veio da fuga. Venceu, acho que ainda venceram com 10 segundos contra o ex-colega Jan Bax. Foi com o Bax.
O Bax. Jordan Bax. Fjord Bax. Que agora está na Exatamente. Q36 e meio, não é? Exatamente. Exatamente. Foi ao sprint, bateu ao sprint, também foi de uma Mas depois de andar o dia todo em fuga, diga-se. Também não, Não foi é uma isso. etapa normal. E depois também. chegou uma parte em que eles tinham muito tempo, ok, isto pode dar fuga, mas houve ali uns momentos em que se pensou, ok, vão ser apanhados, já estão ali a 20 segundos, são só dois, ou eram, acho que eram só dois, acho que ainda não, já Não, estava tinham ao sido terceiro. mais, depois eles atacaram Sim. do grupo. Atacaram a partir do grupo. do Foi, grupo maior. mas foram só os dois, não foi um Sim, terceiro. depois ficaram não. só os dois. Foi só os dois, é isso. E não houve aquele momento em que, que se pensou que ele podia ser apanhado, mas pronto, não foi apanhado. E ele fez uso do sprint que tem e da potência que tem Sim, para, da pista, e ele é um da sprinter pista, razoável, exatamente, um sim. lançador, a maior parte das vezes um lançador. Exatamente. E dar os nossos parabéns ao Ivo, porque é um ciclista que merece e que também recolhe a simpatia, tanto ele como o irmão parecem ser dois personagens bastante simpáticos. E cuidado eu a ele. queria ainda dizer, tirar o chapéu à forma como a UAE, em momentos específicos da temporada, vai dando este tipo de oportunidades aos ciclistas secundários, aos ciclistas que vão ser de trabalho, e que nós vemos pelas imagens, pelas declarações do Ivo, o que é que isso significa, e que também, por isso, não é que ele já não o fosse fazer de outra forma, também por isso, quando chegar o momento de trabalho, se calhar aquele 1% a mais, Eles conseguem dar. Eles conseguem dar. Branco, também houve corrida nos Alpes. E bem boa também, bem divertida. Não temos muito tempo, ou seja, esta corrida, se fosse bem detalhada, dava para 20 minutos. Eu vou-te dizer Mas o sejas que é um bocadinho. importante dizer é às outras estruturas que fazem provas por esse planeta fora, vejam como é que a Volta É que é aos Alpes sempre bom. faz. É sempre bom. É sempre bom. diferente. E digo-vos mais, a Volta aos Alpes é das primeiras provas do ano a lançar o seu trajeto. O percurso da Volta aos Alpes sabe-se desde o ano passado. Portanto, é mesmo sério. E depois, não há dúvidas, é sempre a subir. Meus amigos, não há cá outras coisas, prólogozinhos, não. Isto aqui é para rasgar pernas. Ou vens ou não vens. E, de facto, foi uma prova espetacular, tentando ser rápido. Primeiro dia, Ciccone vence num sprint, talvez com 20, 15 elementos, sprint em subida, claro. Ciccone fica o primeiro líder, depois daí... É multado de forma ridícula, mais uma vez, eu É sei. multado porque manda you os know, óculos. se eu agora lançar os meus óculos... Enfim. Posso aleijar alguém de forma grave. Ele sempre teve Fez esse um miúdo festejo. muito contente. Exato. O miúdo que apanha os óculos ficou muito Mas contente. eu sei conseguir... Bem, não vale a pena. Enfim, é triste, mas continuamos porque depois houve momentos muito bonitos e um Michael Storer, o corredor australiano da Tudor, que está a voar, está a andar que se farta, vai ao giro também como líder da Tudor, vamos ver o que vai ser capaz. Foi o melhor durante a maioria da prova. A quarta etapa, bom, há uma loucura de Timo Arnsman que ataca a 80 km e não sabemos bem o que é que aconteceu, mas foi um dos melhores dias de ciclismo do ano, seguramente. Foi. Rouba a liderança de Storer por 11 segundos, se não estou em erro, e depois disso, Storer no último dia volta a mostrar que é o mais forte, ataca, prevalece e vence a classificação geral desta corrida Volta aos Alpes, que é de facto sempre espetacular. Tínhamos combinado, não sei se vou já eu ou se tu introduzes. Posso introduzir de forma rápida. Paulo Seixas apresenta-se aqui com... Paulo. Eu disse Não é aqui. Paulo. É? Disseste Paulo. Paulo. Opa, ele é Seixas, por isso já é quase Tá bem, tudo tá bem. também, não é? Ok. Paulo Seixas. Paulito. Paulo Seixas. Ele na primeira etapa faz pódio e até ao penúltimo dia, essa etapa monstruosa em Arnsman partiu todo, teve na luta pela geral, perde muito tempo nesse dia e no dia assim também dá uma resposta de campeão juntamente com o Perrodome, vencerem a última etapa. Ele acaba por oferecer a etapa ao colega, ou não contestar, pronto. Mas Paulo Seixas tem 18 aninhos e parece que os franceses, ao fim de tantos anos à espera, encontraram realmente um ciclista que pode vir a ser capaz de feitos extraordinários. Sim, até porque é campeão mundial de contrarrelógio de júniores. Ele tem bem 30 quilos. Não tem não, porque ele é muito alto. Sim, mas é muito leve, magríssimo, é muito sim, leve, é é magro. magríssimo. E portanto, ele o ano passado andava a correr o circuito de júniores. É preciso nós Pois termos andava. isto, E tem isto idade em para. conta. Giro de la Lunigiana, que ganhou, entre outras coisas, o Tour do Pays de Vaud na Suíça. Portanto, as melhores provas de júniores no circuito internacional, ele andava a corrê-las, algumas delas a ganhá-las. Depois ganhou o contrarrelógio no Mundial de Júniores e agora aparece como se fosse um elite. Como se fosse um corredor pro e, de facto, tem 18 anos. Vai fazer o giro de Next Gen a partir de junho, que também é meio surreal, mas vai estar numa luta incrível, provavelmente com Jarno Vidar. Portanto... São 18 anos, dá que pensar, mas realmente o potencial tem parece contrarrelógio, estar lá tudo.
tem contrarrelógio, tem subida, tem esta aura de vou deixar o meu colega ganhar porque eu tenho a vida toda para ganhar. E é que ele nunca ganhou nada também. Sim. Por isso é que é giro. É só o primeiro ano dele. Mas é claramente ganhas tu, eu não ganhei nada. Está bem, não ganhei nada, mas meu amigo, Eu vou sinto que ganhar. em França, Eu tenho 18. em França as coisas já devem estar, a malta já deve estar assim meio... Já está tipo... Esse é o meu problema, tá, percebes? A Vão pressão revelar. que... Se eles fizeram o que fizeram com o Pino e com o Bardet, imagina Sim, agora é que este é isso. mesmo bom. Se ele ganhar, nós podemos dizer, está bem, mas o avô dele era português. Era? Era. Por isso é que eu disse que era Paulo. Ele É o Paulo. É o Paulo. Para mim é o Paulo, a partir de agora. É do nome, Paulo. Mantendo-nos aqui na juventude, querias falar exatamente do homem que vai lutar com o Paulo Yarn no Giro Next Gen. Yarn Vidar, que acaba de ganhar no fim de semana anterior, no sábado dia 19, se não estou em erro, a Liège-Bastogne-Liège Sub-23, que é uma prova para nós sempre muito importante e que nos aquece o coração, porque João Almeida venceu por lá em 2018 e é mais a confirmação de um miúdo que tem tudo, que optou por este ano não fazer já a transição bruta para elites, que vai fazer o Giro Next Gen e que vai com certeza tentar ganhar o Campeonato do Mundo de Sub-23, entre outras coisas. Quando é que é o Giro? O Giro começa a 15 de junho. Até ainda temos tempo para falar disso um dia Com destes. certeza. A Romandia começa na próxima terça-feira e se nós já estávamos com expectativas altas sobre aquilo que podia ser o desempenho do João depois do que tínhamos visto no País Basco, eu estou entusiasmado porque aqui no País Basco não estava nenhum dos tubarões para se confrontar com João Almeida, mas na Romandia chegou-se até a falar da possibilidade de haver Vingarde, não vai haver Vingarde, mas há Remco. E depois do que nós vimos hoje na Liège, se já considerávamos se calhar o João favorito ou taco a taco, como é que está a vossa posição hoje em relação a isso, Branco? Começando por ti. É assim, eu já sabes como é que eu sou. Sim. Se eu é melhor dizer que corre mal e depois correr bem, fico Está contente. muito mal. É assim, o Remo também é um campeão e se ele teve este dia menos positivo hoje na Liège-Bastogne-Liège e mais especificamente em La Redoute, eu acho que ele vai querer dar uma resposta positiva. E eu acho que, como sempre, em Remo, que vai tentar até Tion 2000, não sei como é que se diz o nome desta montanha, mas pronto, que são a mais de 20 km a quase 8%, e ele, obviamente, acima dos 2000 metros, ele vai ter dificuldades. Ele vai querer ser muito ofensivo e tentar ganhar o maior tempo possível, quer a João Almeida, quer a Lenny Martínez. Nos outros dias. Se isso é suficiente ou não, temos de ver. João Almeida se apresentar como se tem apresentado, se não tiver medo de ser autoritário, como foi no País Basco, mesmo com a presença de Remco Evenepoel, se não é favorito, está em igualdade com o belga para vencer o que já diz muito do que foi o desenvolvimento, ou sem dúvida, da forma como o impacto daquilo que ele fez no País Basco já tem na perspectiva, na nossa percepção dele. Eu queria, antes de passar ao Rogério, fazer-te uma pergunta de forma relativamente simples. Se o João vencer, é a maior vitória da carreira dele? Por bater Remco? Depende de como vencer. Depende de como vencer? Sim. Ou seja, se Remco não tiver, simplesmente não aparecer, não considero. Se bem que temos aqui nomes, temos, por exemplo, Carlitos Rodrigues, também pode ser um nome. E que hoje esteve bem. Pois esteve, exatamente, por isso é que eu também me estava a lembrar. Mas eu acho que, ok que temos um prólogo e um contra-relógio, mas eu acho que o Lenny Martínez vai ser um osso duro de roer, porque eu não sei se o João consegue despachar o Lenny Martínez em Tion 2000. Sim, mas atenção, no total entre o prólogo e o contra-relógio, se eu não estou em erro, são 21 km de contra-relógio. O João tendencialmente pelo menos 30 segundos no Lenny. Sim, provavelmente até mais. Mas o Lenny está a melhorar no contra-relógio. E o Lenny não é péssimo. O contra-relógio não é plano. O Lenny nos mas eu acho que o contra-relógios... prólogo pode ser um problema para o Lenny Martínez. Para 10, 15 segundinhos. Mas é muita potência, totalmente plana, em pouco tempo. E além disso, o Ivo Oliveira vai ganhar. Não sei se sim. Pois é, não tínhamos dito isso ainda às pessoas. Que o Ivo Oliveira vai ser a primeira camisola amarela da Romandia. Quem é o maior adversário dele nessa prova, sabes? Michael Zillard. Era esse nome? Eles realmente eles falam uma língua entre eles os dois. E ainda bem que espero que os nossos telespectadores consigam acompanhar. Não, mas o Zillard para nós já é mais ou menos conhecido. Prólogos e fantasy. Se há prólogo... os dois vão levar. Os dois ele leva. Exatamente. 400 gastos, vá, está feito. Sim. Já só falta escolher 7. Remco, João, Lenny, fecha o resto. Rogério, e tu como é que te sentes nesta luta entre o João e o Remco? E quem é que tu podes, ou quem é que tu olhas como outsiders que também poderão eventualmente neste entrar nesta momento disputa? está por cima o João, pelo que ganhou, vamos falar em ego, pelo ego cheio, está com a moral toda. Acho que, e o Renko está no lado oposto, que é, foste às Ardenas, não ganhaste nenhuma, estiveste bem na primária e as outras duas não correram como tu querias. Agora, estou um bocado também, como ele tem que ganhar bastante vantagem em Tion 2000, para conseguir, bastante,
Quanto tempo é que achas que o João perde nos contrarrelógios? Acho que ele tem que ganhar superior a 20. Ele, quando sair de Tion 2000, tem que ter superior a 25 segundos. Ok, para estar descansado. Para estar Descansado, descansado, entre aspas, não pode ir a dormir Eu para diria descansado. 45, mas Ele não pode ir a fazer uma almeidada para o, Sim. para o contrarrelógio. Não, porque ele em contrarrelógios de 25 km para o ringue perde à volta de 45 segundos. Em média, mais ou menos. Ele 40 a não 45 está a dizer isto à toa, tu sabes, por isso é melhor não estarmos a contestar. não, tudo bem. Ele teve Por a isso fazer eu acho que os estatísticas 25 sobre segundos isto. para cima, Achas em que está Tion mais ou 2000, menos acho que está seguro? mais ou Não, menos até porque se ganhas seguro, tanto vá. tempo na montanha no dia anterior, em princípio também estarás fisicamente ligeiramente superior. E quanto é que ele perde no prólogo para o Remco? 12 segundos, 8 segundos. Não, é sim, muito. mas 8 segundos. eu estou a falar quando ele sair de Tion 2000, já é percebi. da geral, não é da Eu etapa. percebi. Ele tem que sair da geral já com aquele. Por isso, se ele perder 10 segundos no prólogo, tem que os ganhar também ali na estrada. E ainda eu tem acho que que ele ter perde- mais 25. Não sei se não perde mais, mas... Do- O quê? no prólogo. 10 segundos no prólogo? No prólogo É técnico. Se Não for me muito perguntes técnico. isso, não me perguntes isso. é uma potência enorme. Mas deve ser, normalmente os prólogos têm pelo menos. Costumam O ser último citadinos prólogo, ou assim, não sei se foi na Romandia ou na volta à Suíça, é aquela que que eles nem fizeram com bicicleta contra relógio. houve a chegada, é no meio de uma cidade, já não me sei. Sim, eu lembro-me disso. Que era tudo O Ivo assim. faz terceiro ou quarto Sim. também. Na altura a disputar. Super técnico, na verdade. Era Não super sei- não sei como é que Eu é lembro-me isto. que houve inclusivamente ciclistas que não usaram sequer a bicicleta contra relógio. Ou seja, nem valia a pena porque não caíam estar na posição de contra relógio. 6 curvas de 90 e uma de 180. Pois, em 3,5 km é muito. Yeah. Ou seja, tu não tens períodos sequer de 500 metros seguidos praticamente a pedalar. Outsiders que possam entrar nesta disputa. Carlitos. Carlitos, eu também acho que é... Carlitos. Lenny Martínez tinha que estar super nas montanhas. Não, Carlitos, não me deixaste acabar. Ah, ok. Carlitos, Lenny, Gaudu. Godú também. pode estar Perceber bem, como é que ele verdade. está agora, sim. E como vamos ter contrarrelógio e montanha, Castrilho e o Romeu. Eu como tu disseste, Os dois quando Movistar. tu disseste como vamos ter contrarrelógio, Xian e Whitbrook. Eu Era ia o que estava à perguntar- espera. Não, isso era andar para trás. Sim, mas também Não, vale. esse eu quero ver. Quanto tempo é que perde Keanu e Brooks no prólogo? Para Remco Evenepoel. Ele acaba o minuto, prólogo? Tenho tanta pena. Tenho tanta pena dele. Isto Um é- minuto é pá. Não sei, mas perde muito mais do que um ciclista profissional deveria perder. Para fechar, apostas do pódio então, eu vou João Almeida primeiro. Como eu quero que este seja uma vitória marcante, eu quero Remco segundo e até pertinho, se for possível. Ou seja, para o João poder dizer, acho que seria a primeira vez na carreira que uma classificação geral bateria um dos principais ciclistas do mundo. Já bateu Remco, mas numa altura em que Remco ainda não tinha a solidez que tem atualmente. E em terceiro lugar, eu acompanho-te. E também fiquei entusiasmado com aquilo que aconteceu, com o que vi de Carlos Rodrigues hoje naquilo que não é o seu território. Por isso, vou com Carlos Rodrigues. Rogério? João, Rinco em segundo. E para fugir ao teu, ele vai apostar no Lenny. Por Vamos isso, apostar no Vlasov, sempre. vou É sempre surpreender. hipótese. Vou Ou pôr no o Onley. Christian. Vou pôr o Christian. Jan Christen? Christen? Uau! Ian hot Christian take. da Wire. Hot take. Então, mas nós já batemos no Ayuso. Já houve tempos de mais nada. Agora, Mas ele é suíço, ele está em pá, casa. Sim, mas se o meu. Christian fizer terceiro, em algum momento não vai trabalhar bem para o João e a malta vai logo saltar. Não, ele vai buscar o tempo no contrarrelógio. Ok. Exato. E no prólogo. E tu, Branco, para fechar? Remco em primeiro, Pronto, tem que ser, não é? João Almeida em segundo, Lenny em terceiro. Lenny Martínez em terceiro. Fechamos assim mais um episódio do Videocast Falso Plano. Muito obrigado, como sempre, por terem estado desse lado. Voltamos já para a semana para a antevisão do Giro. Nós não falámos do Giro, mas já está aí à porta. O ciclismo não para, acabaram as clássicas e temos já aqui, ao virar da esquina, as grandes voltas. Sigam-nos em falsoplano.pt no Twitter e Instagram. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, um abraço.